pensando em Cachoeira, assim, nos últimos anos foram anos que muitas produtoras foram surgindo e tentando se consolidar, assim, criando muitos projetos. Desde que a gente chegou aqui há uns 5 anos, foram criadas muitas empresas e eventos e produtoras relacionadas à produção artística em geral, assim, cultural. Então, a cena artística relacionada em Cachoeira, você acha que está crescendo? Isso nos últimos anos a gente viu muitas coisas surgirem por aqui, assim, e foram se consolidando, muitas produções sendo feitas e tal. As pessoas se juntando tanto em coletivos quanto em produtoras mesmo, mais oficializadas, criando um ambiente de muita efervescência cultural, assim, e de um reconhecimento também nacional, né, principalmente do cinema produzido aqui, assim. Nos últimos anos, se você for pegar para olhar, pensando que tem uma universidade aqui, grande parte dos festivais, pelo menos universitários, tem uma participação bem forte das produções aqui produzida aqui em Cachoeira, dos filmes, e em outros festivais também, em outros lugares. E isso acabou tornando até criando uma imagem, assim, né, do cinema daqui e trazendo olhares para cá também. Isso também devido à repercussão de alguns filmes que tiveram mais repercussões. A produção do primeiro longa-metragem aqui, né, que foi gravado pela Roda Filmes, de ficção e lançado comercialmente, assim, né. E isso faz também com que as pessoas tenham mais vontade de produzir, porque estão num ambiente propício para isso, né. Não acho que diminuiu, mas a gente fica vendo agora como é que as pessoas estão fazendo para continuar produzindo, porque foi pouco tempo que começaram a surgir as produtoras, então as vontades eram sempre ir crescendo e conseguindo produzir de forma mais profissional e conseguir projetos que sejam financiados e tal, né? Conseguir fazer disso uma coisa econômica mais viável. Mas, ao mesmo tempo, nos últimos anos tem tido muito poucos editais, principalmente aqui na Bahia, né? Teve um ano sem edital, acho que 2017, aí teve um do ano passado. As políticas públicas estão sendo muito inconstantes e agora com a pandemia também tem um gap aí, né? Um espaço de tempo meio parado, assim, com algumas políticas emergenciais de valores mínimos, assim. Só que a gente vê que como foram criadas essas produtoras, tá todo mundo tentando produzir com o que tem, de qualquer forma, né? Mas que isso representa um risco para o futuro, assim, né? Para os próximos anos, se esses grupos que foram criados e se consolidando nesses últimos anos, se eles vão conseguir continuar produzindo e agitando a cena cultural, assim, né? Mas a gente vê, pelo menos agora, durante a pandemia, a gente vê muitos desses produtos que foram feitos, essas produtoras, esses grupos artísticos, disponibilizando as coisas online, criando formas, né, de divulgar e de até criar coisas durante esse processo de isolamento, né? Acho que a gente pode citar depois, talvez, algumas coisas, mas eu acho que é um cenário, assim, o que eu enxergo é esse cenário que foi sendo construído durante um tempo, mas que tá meio sem perspectiva, assim, né? Tentando se reinventar. Porque ele foi criado pensando numa base de financiamento, pensando talvez nessa possibilidade, e essas possibilidades foram sumindo aos poucos, assim, né? Eu acho que tem outras coisas, assim, também. Tipo, tem esse ambiente do curta-metragem, assim, universitário e tal, que foi um ambiente que ele nunca recebeu financiamento, assim, né? Não me lembro, assim, de pouquíssimos cursos daqui que realmente ganharam edital, etc. Porque tem um movimento mais rápido do que esse movimento do edital, que por conta dos últimos anos terem sido muito ausentes, assim, ou muito desregulares, também ajuda com a produção de curtas financiados com uma certa regularidade. Mas existe esse movimento também de produção, assim, dentro do núcleo da universidade ou não, assim, ou fora, tá? Mas com certeza com pessoas universitárias ou ex-universitárias que ganham uma repercussão brasileira gigante, assim, né? Então, tipo assim, nos últimos anos, Cachoeira teve um destaque nacional, assim, de todos os grandes festivais, né? Então, tipo assim, teve esse movimento e que tem sido desacompanhado, assim, tem o futuro, a gente imaginava que fosse um pouco, talvez, melhor do que está aparentando ser, né? Por conta dessa coisa do financiamento e da ausência de editais, etc. Mas também, assim, ainda está em destaque, assim, também, né? Tipo, Cachoeira, eu acho que vale muito pontuar isso, assim, que Cachoeira ainda é um destaque para o cinema nacional. A gente está vendo, como o Iago falou, essa efervescência, esse surgimento de filmes, de projetos que está surgindo aqui na Bahia, mais destacadamente, como o Iago falou, no Recôncavo, mas também são projetos que dependem desses editais, né? Que dependem de um incentivo público para que esses projetos possam acontecer, tanto com os curtos como os longas. Eu acho muito importante a gente frisar que cinema não é só fazer filme. E, tipo assim, acho que o Recôncavo é, tipo,
excelente nisso, porque a gente também organiza, tipo, dá conta de vários festivais daqui, cinema, vários projetos de cinema e educação, muitos projetos de pesquisa, muitos projetos como o Iago está fazendo também, de preservação do cinema. Então, tipo assim, tem um mapa de projetos da área de cinema que não são audiovisuais, tipo, absolutamente prejudicadas por essa ausência de financiamento. A gente sempre consegue ajuda de fora, sempre tem que ajuda no nosso projeto, tipo, seus avós que deixaram a gente gravar lá, deram apoio pra gente ficar de boa. E na Itália a gente contou com mais gente de fora, trabalhando como equipe, como coletivo, assim, tipo, que acreditam nesse modo de produção e que colaram com a gente. Tem algum outro filme que a gente pode falar, algum outro assunto? Jornada Dupla teve mais gente. Jornada Dupla teve mais dupla. Verdade. Mas teve Itália que colou a gente, só que teve também nosso outro filme, que é Jornada Dupla. Tá disponível na internet também aí, no site do festival. Chama riofest.al, então fica tipo Rio Festival, mas tem um ponto entre o V e o AL, que é um festival online, tem teatro, música, barará, várias coisas. E uma dessas coisas é um sistema, assim, que foi programado no site, onde você vê, inicialmente eram 5 filmes, você via pedaços de cada filme junto, só que você também pode adicionar e fazer o upload de vídeos seus. Então, tipo assim, esse sistema gera automaticamente, de forma aleatória, uma história contada com 10 pedacinhos de histórias de outras pessoas. Aí a gente foi convidado, foi um dos 5, eu fui uma das 5 artistas convidadas, e aí a gente fez junto com o Feita Facão, claro, pra fazer um filme que tivesse 10 palavras, assim, que seriam tipo hashtags, tipo animal, pessoa, cidade, alimento, e que a gente tivesse fazer 1 minuto pra cada palavra e que de alguma forma usasse um sentido geral nos 10 minutos inteiros do filme. E então a gente lançou o filme nesse sistema do Rio Festival, e aí ele ficou lançado e tal, ainda tá lá disponível, e um dia a gente tá finalizando e tal, ele vai ser um curta também, assim, mais formal. E foi uma produção, acho que foi a nossa maior produção em requisito de gente trabalhando com a gente. Dinheiro, foi a única que a gente tinha dinheiro. E a única que a gente teve dinheiro realmente pra investir no filme. E a gente investiu de verdade, gastou todo centavo no filme. Claro. E assim, ainda não era muito dinheiro, assim, né? Foi 10 mil reais. No filme foi na força, assim, né, galera? Eu me lembro que eu fiz um orçamento, assim, de quanto seria se todo mundo fosse bem pago, se a gente alugasse os equipamentos, se a gente fizesse tudo. Jornada Dupla seria um curta-metragem bem caro, assim, daria quase 90 mil, assim, seria o ideal. A gente fez com 10 mil. Então, assim, também foi pouco pra tudo também. Por acreditar, assim, de fazer e a vontade de fazer. Mas, tipo, fervendo a gente fez com 60 reais. Jornada Dupla a gente fez com 10 mil.